Paquetá, saiu uma entrevista ontem no GE Sim. do Paquetá, e ele fala sobre a carreira, né, sobre o momento, né, dele aí, ele que passou por aquela situação de quase ser banido do futebol, ser julgado, correndo esse risco aí. E numa dessas falas aí, o Passarini, ele acaba confirmando, né, cara, informações que a gente trouxe aí, né, um tempo atrás, de que negociou 2 vezes com o Flamengo, né, para poder voltar ao Flamengo. Uma ainda com o Marcos Braz, quando o Marcos Braz ainda era o diretor, né, o vice-presidente do Flamengo de futebol. E outra vez agora já com o Felipe Luiz, com o Boto, aí não cito o Boto, mas já com o Boto, né, dessa forma. E aí ele fala, né, cara, que nas 2 vezes ele chegou a falar com o empresário dele que queria voltar, mas como não teve um acordo com o clube, ele também não quis forçar a barra, porque o clube sempre foi muito solícito com ele, sempre apoiou ele, né, até principalmente nos momentos ali que ele corria o risco de não jogar mais, e o clube sempre ali dando todo o suporte para ele. E ele falou na segunda vez, não, ele já estava até livre para poder jogar, mas mesmo assim ele falou para o empresário que queria voltar e acabou não conseguindo. Ele falou que o Felipe Luiz ligou para ele. Nós falamos aqui que o Felipe Luiz ligou para os atletas, teve gente falando que não, né? Mas o Felipe Luiz liga, né, para os jogadores para convencer. O Samuel Lino também falou que o Felipe Luiz ligou para ele e o Felipe Luiz conversou, e muito pouco o Paquetá não voltou no auge, né? Voltando no auge, porque ele até novo ainda, né? O Paquetá é 97, né, cara? Então Sim. ele tem 28 anos, 28. né? Ou seja, tá entrando no auge da carreira aí, nesse ápice, entre 28 e 32. E o Paquetá, por muito pouco, acabou não voltando pro Flamengo 2 oportunidades, mas ele encerra falando que vai voltar ao Flamengo. Só não sabe quando, mas vai voltar ao Flamengo. Casta, e vale lembrar que quando começa toda essa questão do Paquetá, da punição, ele estava jogando muita bola no West Ham, muita bola mesmo, tinha sido campeão da Conference League por lá, e um tal de Pep Guardiola queria contar com ele no Manchester City. Então, assim, era um momento que estava tudo encaminhando para ser ali já o início de um auge de carreira do jogador, indo para um dos maiores clubes da Europa atualmente, nos clubes que está sempre brigando por título, seja de Premier League, seja de Champions League, e o maior técnico da história do futebol falando que quer você, que conta com você, uma transação que seria com certeza milionária. Até pro Flamengo mesmo, que é um time que ele tem tanto carinho, sobraria um dinheiro por causa daquela lei que mantém uma porcentagem do jogador ao clube formador. Então, assim, e do nada, tudo parece que vai acabar pro cara. Então, eu fico pensando como é que não fica a cabeça do cara e como é difícil esse processo de recuperar a autoestima, a concentração, todos os quesitos ali extra-campo. Porque campo e bola a gente sabe que o Paquetá joga muito, mas a gente sabe também como o psicológico pode alterar essas questões. Então, como o cara tava ali, pô, a gente fala da montanha-russa, né? O cara tá subindo e do nada despenca tudo. O cara tava quase indo pro Manchester City por milhões e milhões de reais e por muito pouco ele não foi banido do futebol. Ele não, né, ele teria que deixar de exercer a profissão dele, ele teria que, enfim, encerrar a carreira do futebol. E nesses momentos de fragilidade são onde qualquer pessoa, em qualquer aspecto da vida, recorre aos seus portos seguros. E um porto seguro do Paquetá, com certeza, é o Brasil, é o Rio de Janeiro e, consequentemente, é o Flamengo. Então, isso explica, né, toda essa situação do jogador que está ali com a cabeça a mil, podendo ser banido do futebol. Nesses momentos, qualquer pessoa vai ali recorrer a algo que traz segurança para ela, que sabe que naquele lugar ela vai estar recebendo muito carinho, que não vai ter gente ali para apontar o dedo, vai ter muita gente para apoiar. E essa seria a opção da volta do Paquetá aqui para o Brasil, mais especificamente para o Flamengo. Mas, como você falou, eu acho uma coisa que vai acontecer. Ele sempre mostrou muita gratidão ao Flamengo, muito carinho ao Flamengo também, ao Brasil, ao Rio de Janeiro também, tem muita família aqui. Então, acho que é uma coisa que vai acontecer. Só aconteceria agora por conta da possível punição, Casta, porque é um jogador, como você falou, tá entrando na idade do auge e agora que ele tá livre para jogar, não faz sentido ele voltar ao Brasil. Ele tem muito mercado na Europa, tem mercado na Inglaterra, jogador de seleção brasileira, então agora, de fato, não faz sentido a volta dele ao Brasil. Mas quem sabe depois que ele começar a sair desse auge ou com alguma mudança estrutural no futebol brasileiro, não sei. Mas eu acho que para agora é algo que só aconteceria se fosse por conta da punição dele mesmo. Mas agora tá tudo certo para ele. Que bom que tá tudo certo. Como é bom ter ele de volta na seleção brasileira, um craque de bola. Mas agora eu acho que pra torcida do Flamengo aí, que vai ficar um pouco chateada, mas a volta do Paquetá foi adiada por um bom motivo, né? Porque ele não foi banido do futebol. Pois é, cara. Agora seria um reforço e tanto, né, rapaz? Porra, imagina o Paquetá naquela meiuca ali, porra, do Flamengo. O Paquetá joga muita
bola, né? Mas como o Passalini falou, agora tem mercado, né, na Europa, não saiu do West Ham porque é caro, né? Mas nessa janela agora deve sair, já ficou lá, já jogou mais uma temporada. E assim que teve a... Essa janela não, desculpa, no meio do ano, Nessa né? última janela agora, teve proposta oficial do Aston Villa pra ele, tava todo mundo achando que ele ia, ele anuncia numa comemoração de gol, né, que ele não vai. Ele pega o telefone assim, ele faz o gol, pega o telefone, bloqueia, beija o escudo e tudo mais, pra dizer que, pra acabar com os rumores de que ele trocaria de time lá na Inglaterra. Então ele não vai pro Aston Villa, permanece no West Ham, mas as notícias são essas mesmas, que daqui a pouco não tem mais como segurar ele por lá. É isso, né, cara? Paquetá, como eu falei, um jogador no auge, vai pra Copa do Mundo, também dependendo do desempenho da Copa do Mundo, isso ajuda bastante, né? E Paquetá aí pode... Lembrando que há pouco tempo atrás, antes dele passar por essa questão de julgamento, o City tentou levar ele 2 vezes, né, cara? O Guardiola tentou levar. Hoje desistiu, até porque nesse período que ele estava enrolado ali, sabendo se ia ser punido ou não, contrataram outros jogadores, né? O Manchester City. Então, nesse ponto aí, o Manchester City que atropelou o Liverpool, né, rapaz? Rapaz, 4-0, né? ficou barato ainda, eu tava vendo o jogo. Rapaz. Será que volta o Manchester City aí, Guardiola de volta esse ano? Então é isso.